Fala, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o pastor Márcio Santos e esse é um espaço direcionado para abençoar a sua vida com muito conteúdo bíblico para enriquecer o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, enxergando a abundância divina nas páginas de Gênesis. E chegamos ao capítulo 31. Antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se inscrever nesse canal. Aqui embaixo tem o espaço, inscreva-se, aperta lá, faz parte dessa grande família. Para mim vai ser um privilégio, uma honra ter você conosco. Esse capítulo 31 de Gênesis fala sobre o retorno. Jacó foge de Labão, o retorno de Jacó à sua terra natal. E é um capítulo muito rico também, precioso, com alguns princípios e lições, onde a gente pode também enxergar a abundância divina nesse capítulo, que descreve a decisão de Jacó de deixar Labão e a sua fuga com a sua família e bens e a perseguição de Labão e a aliança de paz entre eles, revelando a intenção divina em meio aos conflitos. Deus sempre tem uma intenção em meio aos conflitos de gerar no nosso coração o entendimento da reconciliação, da obediência, do caminho de paz. Eu não sei o nível de conflito que talvez você ou sua casa esteja vivendo hoje, mas saiba que Deus sempre tem uma intenção por trás de um conflito para consolidar o nosso coração, para nos trazer de volta, para fortalecer a nossa fé. Aqui nós vemos nesse capítulo, verso 3 do capítulo 31, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Uau, que poderoso, né? Deus falou com Jacó para que ele retornasse. Deus dá a orientação a Jacó para que ele volte à terra dos seus pais, do seu avô, e a orientação divina aqui para a partida. Jacó, ele percebe a hostilidade dos filhos de Labão e a mudança de atitude de Labão em relação a ele. Então Deus, ele aparece a Jacó e ele dá essa orientação. Deus sempre vai nos dar a orientação. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir Deus falar no meio dos conflitos, no meio de tempos difíceis. Deus sempre vem com uma orientação assertiva, uma orientação do alto para mim e para a sua vida. Deus disse: volte à terra dos seus pais e eu serei contigo. A abundância divina aqui é revelada na orientação clara de Deus, que guia Jacó no momento certo, garantindo a sua presença e a proteção para a jornada de volta a Canaã. Essa intervenção divina aqui reflete sobretudo a generosidade de Deus, o cuidado de Deus, a abundância de Deus, que não deixa Jacó desamparado em um ambiente hostil, mas o conduz para cumprir o seu plano. Você precisa estar muito atento à orientação divina. Talvez você está vivendo um momento hostil, talvez você está passando por um grande conflito, mas Deus tem uma orientação para a sua vida. Você precisa estar atento à voz de Deus e não estar aí se perdendo com as vozes do inimigo na sua direção. Aqui você vê o verso 14 desse capítulo, a Bíblia diz assim, 14 ao 16, Raquel e Lia responderam: da nossa parte tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza do nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nosso e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Aqui a gente vê as mulheres que decidiram ir com Jacó. Decidiram seguir Jacó e a orientação de Deus, por simplesmente concordar, mas voltar os olhos pela herança. Disseram: já que a gente não tem bens nenhum aqui na casa do nosso pai, nós vamos com você, nós vamos ganhar mais fazendo assim. Então não era bem sobre a vontade de Deus em si, mas era sobre o que os olhos dessas mulheres estavam sendo preenchidos, né? Às vezes nós fazemos o certo com a motivação errada. Preste bem atenção nisso aqui. As mulheres de Jacó estavam fazendo o que era certo, seguir o seu marido, ir com a sua família. Porém, a motivação não era certa. Os olhos dela estavam voltados para a herança, para os bens, para as coisas materiais. Quantas pessoas não vivem assim, né? Tentam fazer o certo, mas com a motivação errada. Até fazem escolhas certas, mas movidas por uma motivação equivocada. Todas as vezes que a gente deixa nosso coração nos guiar
no interesse das coisas desse mundo, no interesse das coisas dessa terra. Nós podemos, ainda que esteja fazendo escolhas certas, mas estamos sendo movidos por uma motivação errada. E às vezes isso acontece, né? A gente fazer o que é certo, mas com a motivação errada. A motivação delas não era sobre a vontade de Deus, não era sobre o lugar, não, mas era sobre a herança era sobre os bens materiais. Então, Deus sonda o nosso coração. Nós não podemos esquecer disso, a palavra nos garante que Deus, ele vê o nosso coração, ele sonda a nossa motivação. Então, preste bem atenção nisso. Nós não podemos achar que conseguimos esconder a nossa motivação do Senhor. Não adianta só fazer a coisa certa, nós precisamos fazer com a motivação certa. Não adianta só fazer o que é certo aos nossos olhos, nós precisamos, acima de tudo, usar da motivação certa. E qual é a motivação certa para as coisas? É tudo que glorifica a Deus. Tudo que dá glória a Deus é a motivação certa. Tudo que agrada o coração de Deus é a motivação certa. Tudo que você exalta o nome de Deus é a motivação certa. Então, não pode ser uma motivação egoísta. Aqui essas mulheres estavam sendo conduzidas por uma motivação egoísta, pensando só nos seus ganhos. Verso 19 desse capítulo, a Bíblia diz no verso 19 que quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando das suas ovelhas. Raquel então roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Então aqui, esse episódio, Raquel arruma um problemão, arruma uma confusão enorme, né, entre Labão e Jacó, seu marido, entre seu pai e seu marido. Então, ao partir, Raquel vai lá, pega bens, pega ídolos dentro da casa do seu pai e leva, roubando, né, aquilo que pertencia ao seu pai de forma escondida. Então Jacó pega os seus bens, sai fugido, sai correndo sem avisar Labão, e com isso Raquel arruma uma confusão por levar as estátuas, levar ali os ídolos, e eles partem sem avisar. Labão, quando vai em busca, né, e se encontra com eles 3 dias depois, a Bíblia diz que Labão foi informado de que Jacó havia fugido. 3 dias depois, reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois o alcançou na região montanhosa de Gileade. Então, na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e tinha dito a eles: estou avisando, deixe Jacó em paz. Mas Labão alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. E aí, o que você fez? A pergunta dele de Labão. Então Labão não cansou e Labão quis tomar satisfação, porém a sua filha mentiu. A Bíblia diz que vai dizer que Raquel, ela mente, né? Raquel, ela mente para o pai, gerando um problema atrás do outro, né? Quando ficamos, talvez ela ficou com vergonha do que fez e aí queria resolver a sua vergonha trazendo uma mentira. Quando nós, preste bem atenção nisso aqui, quando ficamos com vergonha de falar a verdade diante de Deus, de algo errado que a gente possa ter feito, de um pecado que a gente possa ter cometido, de um deslize, de uma mentira. Todas as vezes que a gente tenta consertar um erro com outro erro, isso é um desastre enorme. Não tente consertar o erro usando de outro erro. Não tente consertar uma mentira usando de outra mentira. A situação aqui foi que Raquel, ao ser abordada por seu pai, ela mente, dizendo que não tinha levado nada da casa de seu pai. Porém, ela tinha roubado sim as estátuas, ela tinha furtado a casa de seu pai. Mas aí, quando ficamos com vergonha de falar a verdade, sustentamos uma situação que vai se tornar insustentável. Todas as vezes que a gente tenta sustentar uma situação não falando a verdade, essa situação vai se tornar um dia insustentável para nós. Não se sustenta um erro com outro erro. Não se sustenta um erro usando de outro erro. Então, o conflito que foi gerado foi por causa desse episódio, desse roubo. Então, quando éramos o único caminho correto é reconhecer e se arrepender. Quando nós erramos, o único caminho correto é reconhecer e se arrepender. A Bíblia nos ensina isso, nós precisamos ser verdadeiros
Nós precisamos confessar os nossos pecados, nossos erros, reconhecer quando nós falhamos, nos arrepender e receber a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia de Deus na sua vida. Então não há outro caminho para consertarmos a nossa história. O Senhor está pronto para te fazer, para te abençoar, para te perdoar e restaurar a sua vida. Então esse capítulo ele vai falar sobre esse episódio e aí entra depois existe o acordo entre Labão e Jacó, eles se entendem ali, a paz reina, né? O Senhor está atuando, porque quando o Senhor está no controle, a paz ela vem, quando Deus está no negócio, o negócio flui, né? E a gente precisa ter esse entendimento. Então o capítulo 31 se encerra com esse episódio da reconciliação, ali da paz entre Labão e Jacó. Então a gente chega no capítulo 32 de Gênesis, onde Jacó ali ele começa uma preparação para o encontro e a reconciliação com seu irmão Esaú. E então Jacó envia presentes a Esaú, e aí Jacó vai debaixo de uma confusão já, né, com Labão, mas se resolveram e aconteceu um novo encontro com Deus. Então veja aqui, Jacó quando sai da sua casa do seu pai, debaixo de uma confusão da família, ele vai para a terra de Labão, no meio do caminho Jacó tem um encontro com Deus, Deus vai lá e se encontra com ele no deserto, e ali ele dorme numa pedra e vê uma escada, um encontro que Deus dá ali no sonho, e ali ele chama de Betel. Na volta de Jacó para a casa do seu pai, debaixo de uma confusão agora com Labão, ele novamente tem um encontro com Deus ali, agora ele luta com um anjo, e ali ele chama de Peniel. Perceba que aqui você vê a abundância divina, o cuidado de Deus com a vida desse homem, assim como Deus também cuida, como Deus protege, como Deus te encontra em situações adversas. Ainda que você esteja passando por algum conflito, alguma confusão, algum tempo difícil, Deus ele te encontra nesse lugar. Deus ele quer restaurar a sua vida, mudar a sua história. Deus quer te marcar ainda em situações adversas. Porque Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de reconciliação, Deus é um Deus de abundância. Aqui você vê a transformação, né? A luta de Jacó com Deus, a transformação espiritual que ele passa. Deus não muda só o seu nome, Deus muda a sua identidade. Deixa de chamar Jacó para passar a chamar Israel. E isso fala da bênção, da abundância divina. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus ele abençoa, Deus ele vai lá e dá a proteção. Mas no verso 11 aqui desse capítulo, há um destaque aqui, quando diz, por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar, tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Aqui Jacó abrindo seu coração para Deus, dizendo que ele estava com medo. O medo é uma ferramenta muito poderosa, que pode nos paralisar ou pode nos fazer se aproximar de Deus. Eu não sei como você tem tratado os medos da sua vida, mas se você tem deixado os medos te paralisar, é um sinal de alerta. Você precisa usar o medo para te aproximar mais de Deus. Quem sabe hoje não seja o dia de tudo aquilo que gera medo, gera pavor, gera angústia na sua alma, te faça recorrer a Deus, assim como Jacó disse a Deus, por favor, salva-me. Eu estou com medo do meu irmão. O medo precisa te fazer estar mais perto de Deus. Deus espera uma atitude nisso. Hoje é o dia de tomarmos uma decisão. Assim como Jacó lutou com Deus, toma atitude hoje. O Senhor te espera por você. Então, busque a Deus de todo o teu coração e Ele vai te abençoar. Que bom ter estado com você nesse episódio. Espero você nos próximos. Fica firme. Te encontro lá.